E vamos continuar com a nossa série sobre quem é o anticristo, suas características, de onde ele vem, quem é essa pessoa. Nós já falamos dele no vídeo passado e houve muitas perguntas, porque nós falamos da sua etnia, de onde vem esse anticristo que é citado pelo profeta Daniel. Então, quem não viu ainda o vídeo, volte um pouquinho, assista o vídeo anterior, porque agora nós vamos dar a solução para algumas interrogações que ficaram no vídeo. Então, nós veremos a que nação pertence o anticristo. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e nós estamos nessa série aqui para falar do anti-Messias. E hoje nós queremos falar da sua etnia. E muitos dizem que o anticristo tem a sua nacionalidade europeia, pertence ao papado, é o Papa. Outros dizem que é um judeu e até mesmo há aqueles que defendem que ele é um árabe. E no estudo de hoje nós vamos ver essa identidade do anticristo. Então fica comigo no vídeo de hoje. E se você gostar do vídeo, um joinha para ajudar aqui no canal. Vamos lá. Então há muita discussão acerca da identidade, da origem desse anticristo, da sua etnia, da sua nacionalidade. Mas tudo está dentro das Escrituras. E quando nós detemos dentro da palavra, ela vai nos revelando a origem desse homem que há de vir. E como há divergência acerca da sua nacionalidade, judeia, europeia e árabe, nós vamos ver através da palavra de Deus qual dessas etnias, muitas divergências há acerca desse assunto. Pois uns acham que o anticristo será um europeu, um papa romano. Outros dizem que será um judeu, e há quem defenda que será um árabe. Mas, afinal de contas, qual é a resposta que a Bíblia nos diz acerca desse assunto? E, primeiramente, por que é dado a ele, digamos, uma nacionalidade europeia? Vamos ver então. Essa concepção se dá ao fato da profecia de Daniel. Uma parte dessa profecia já foi explicada no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui, depois você dá uma olhadinha. Pois dá-se o fato do povo que invadiu Jerusalém e destruiu todo o templo no início do nosso século, no ano 70 d.C. Essa destruição é atribuída aos romanos. E isso está ligado à profecia de Daniel, que diz que o povo que destruiu o templo seria o povo de onde viria o anticristo. Mas aí nós temos que parar aqui e, como foi dito no vídeo passado, quem destruiu Jerusalém e o templo de Salomão não foi a guarda romana ou pretoriana, e sim os legionários, guardas subordinados e criados por cidadãos das províncias romanas. E eles eram árabes. Mas eles não eram italianos, e sim soldados postos por vizinhos de Israel, os árabes. Logo, quando Jerusalém e o templo foram destruídos, quem estava à frente eram os árabes, ou as 5 legiões que combatiam naquela região. Portanto, o povo que destruiu Jerusalém eram os árabes, não os romanos. Então, a profecia de Daniel 9:26 informa que o povo que destruísse o templo e Jerusalém seria o povo a quem o anticristo pertenceria. Como é dada a autoria da destruição do templo aos romanos, se diz então que o anticristo viria de Roma. Mas, porém, estudando bem, nós vamos perceber que quem destruiu o templo foram os árabes, as legiões árabes. Portanto, o povo que há de vir tem que pertencer aos árabes. Então, o povo que destruiu Jerusalém não são os romanos. Por isso, o anticristo não pode vir de Roma. Então, vamos passar para o próximo, que são os judeus. Ele vai ter uma nacionalidade judeia? E aí o segundo ponto que foi muito questionado no vídeo anterior, que foi a nacionalidade de um judeu. Porque muitos irmãos disseram assim, não,
os judeus jamais vão aceitar um homem sobre eles que não seja um judeu. Então, o anticristo ele precisa ser judeu para ser aceito. Senão, não tem como a profecia acontecer. E aí, teve alguns irmãos que falaram, você está usando a história para falar da Bíblia. Eu não estou usando a história para falar da Bíblia. A Bíblia profetizou e a história se cumpriu. E sempre será assim. A Bíblia vai profetizar, porque Deus não nos deixa enganados. A profecia vem e a história é obrigada a contar a profecia porque Deus não mente. Então a história conta a profecia. E sobre os judeus, a nacionalidade judeia e sobre o anticristo ser um judeu, eu não achei, queridos irmãos, nenhum versículo que dissesse que o anticristo precisa ser um judeu. E aí eu peço até a ajuda dos irmãos. Se os irmãos acharam aí um versículo que diz que o Messias tem que ser judeu, por favor, coloque aí nos comentários. Porque eu não encontrei. Porque toda a Bíblia, ela vai mostrar que irá nascer um homem todo especial, da tribo de Judá, da raiz de Davi, que será o Messias. Então, toda a descendência de Judá espera que o Messias nasça dali. Então, toda a profecia que eu vejo ligada à tribo de Judá está ligada ao Messias. Lá, dos profetas, dos salmos, sempre falando desse Messias que é divino. Sei que tem alguns irmãos que entram no canal e não acreditam que Jesus é o Messias. Só que eu creio que Jesus é o Messias. Então, o Messias que vinha da linhagem de Judá, ele já está aí. Então a Bíblia vai dizer que o Messias ele é único. Ele já nasceu no início do nosso século, conforme as Escrituras. Ali em Belém, de uma virgem, sem nenhuma beleza, já foi traído por algumas moedas, morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Toda a descrição que a Bíblia fala é de um judeu como Messias. E aí nós falamos agora sobre a etnia árabe, porque foi isso que Daniel viu. Quem destruiu Jerusalém no ano 70 foi os árabes. Então, a etnia de onde virá o anticristo é a etnia árabe. E aí alguns irmãos perguntaram, jamais, não tem como. Os judeus jamais vão aceitar sobre eles os árabes. Não tem como isso acontecer. Só, irmãos, que eu vou precisar da história mais uma vez. Porque no início do século, os judeus estavam sendo liderados, governados pela etnia árabe, por um homem edomita, da descendência lá de Esaú. E aí eu vou explicar através da história. Como muitos falaram assim, não, mas não pode usar a história. Eu preciso da história porque já aconteceu. Parte da profecia já aconteceu. Essa profecia que eu vou falar agora é uma profecia cítrica. Ela já aconteceu uma parte lá no tempo de Jesus, bem mais devagar, bem mais calma, e no final dos tempos a profecia vai vir com força total. E olha só o que diz a história, que é no início do século, né? Então, no início do nosso século, um árabe já governou os judeus para cumprir uma profecia que diz que o cetro não se afastaria de Judá. Eu acho que você lembra dela. Mas quando isso ocorresse, o que ia acontecer? Quando isso acontecesse, viria Siló. Quem é Siló? O Messias. Pois bem, um árabe, filho de Esaú, um edomita, conseguiu governar Jerusalém. Porém, um árabe, filho de Esaú, alcançou muito poder junto a Roma. Tornou-se um ilustre cidadão romano. Esse homem de renome tornou-se o pai de Herodes. Isso mesmo, Herodes.
Herodes é de origem edomita, um árabe que recebeu o título de Roma de Rei dos Judeus. Você lembra desse título? Herodes, rei dos judeus. Olha que afronta para os judeus. Flávio Joséfo disse que, por causa desse título, ele teve muita dificuldade de governar, porque todo o povo judeu tinha horror desse homem, porque via ali no trono de Davi um governante da raiz de Esaú, um árabe governando todo aquele povo. Vocês lembram que ele reconstruiu todo o templo, botou o templo lindo, maravilhoso, para ver se conquistava os judeus. E claro que aquilo tudo era uma fachada para conquistar os corações. Quando Herodes sobe ao poder, a profecia se cumpre. O trono de Davi é entregue a um não-judeu. E pior, ao filho de Esaú e não de Judá. Assim, com o trono usurpado, nasce quem? Siló, o Cristo, porque Cristo nasceu no templo de Herodes. E não há como não usar a história para te lembrar que um árabe já governou o povo judeu. Como disse João, o espírito do anticristo já estava no mundo. Herodes vai perseguir o ungido, derramando sangue de crianças menores de 2 anos. Mas Deus é o diretor dessa história. E por intervenção divina, os magos são avisados e voltam por outro caminho. José, por sua vez, é ordenado que fuja com Maria e Jesus ali para o Egito. Herodes tentou matar o ungido. Ele é a figura do anticristo. Mas o anticristo que há de vir vai tentar matar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são os filhos de Deus hoje. Então houve muita resistência no governo de Herodes por causa da sua etnia, porque ele era um homem árabe. Então, um árabe, ele já governou Israel e ainda com o título de quê? Rei. Então, quando ele reforma, ele vai reformar aquele templo de Salomão que passou a ser o templo de Herodes. Vai notando as semelhanças com o anticristo. Só que aquele não era o momento do anticristo estar sobre a terra. Era só o seu espírito, mas Deus vai nos apontando e fazendo a gente ligar, ó, vai ser mais ou menos isso. Então, a história não está aqui à toa, a Bíblia não está aqui à toa, está para a gente despertar, irmãos, para o que vai acontecer. Então, o povo do príncipe que há de vir, que Daniel fala, já veio. E eles destruíram o templo e destruíram a santa cidade no ano 70 depois de Cristo. Isso é uma profecia cíclica. Ela aconteceu lá já no passado e ela vai repetir no futuro, mas com toda a intensidade. Os árabes, eles combateram violentamente os judeus que estavam em Jerusalém e incendiou e destruiu totalmente o templo. E hoje, quando você olha ali para o monte do templo, o que você vê? Uma bela arquitetura enfeita aquele monte. Já não é mais o templo, mas o que está lá? Uma rica mesquita com uma cúpula de ouro. Queridos irmãos, de um jeito ou de outro, o Pai está fazendo a sua palavra se cumprir. Eu aqui não vou responder o que eu não sei, porque eu prezo pela minha salvação. O que eu não sei, eu não vou responder. Quem é esse homem? Não sei. Sabemos as características, Deus vai nos mostrando tudo aqui através da Bíblia para nos despertar. Mas uma coisa eu sei, irmão. Mas um homem que não é da nação de Judá vai se sentar de novo naquela cadeira do rei dos judeus. E aí a profecia será finalizada, porque virá Siló pela última vez estabelecer seu reinado que não terá fim.
E aí eu espero que você entenda que as profecias, elas vão revelando todas as coisas e nós precisamos estar atentos às profecias. E nós precisamos ficar atentos às profecias. Nós vamos continuar falando do anticristo, porque ainda tem muito para falar sobre ele, porque ele está às portas de surgir. E nós precisamos entender aonde ele está e cumprir o que o Senhor diz. Fuja. Tomara que não seja sábado. Tomara que não seja no inverno, mas a palavra do Senhor é fuja. Então, se você sabe aonde ele está, você tem que fugir para o outro lado. E se você não sabe quem é ele e for em sua direção? Então, nós precisamos agora atentar para as profecias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.